E aí, gente, vamos começar, que eu tava só esperando aqui, eu quero comentar sobre esse assunto. Pessoal, ontem o Santos Cruz se filiou ao Podemos. E isso, bom, podia ser pouca coisa, mas logo ao Podemos do Sérgio Moro, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ainda mais quando a gente olha quem são as pessoas que estão ligadas ao Sérgio Moro, principalmente aí no âmbito do digital, né? Tô falando do MBL, Nando Moura, Danilo Gentili e tudo mais. E o ex-secretário lá da SECOM, o Fábio Van Garten, ele teve ontem na Jovem Pan, mandou muito bem. Assisti assim, eu falei, cara, que defesa, viu? Passou um pano assim como ninguém, brincadeiras à parte, mandou bem mesmo. Ele pontuou várias coisas importantíssimas assim, e eu gostei porque ele fala, cara, eu tô aqui, eu quero conversar com aquele eleitor que tá, sabe, mais pra baixo. Tá meio triste, isso aqui. E ele começa a apontar algumas coisas que muita gente quer cair no canto da sereia, né? E vai achando que tudo vai ser resolvido no estalar de dedos, e não é. Ele tenta relembrar tudo que o governo fez, principalmente em 2019, se atenta ao fato que em 2020 tivemos uma pandemia, e fala sobre diversas pessoas, fala sobre o Moro, e ele também falou sobre o Santos Cruz. Mas sobre o Moro ele fala o seguinte, ó. Vazava tudo para ganhar holofotes, de Van Garten sobre passagem de Moro pelo Ministério da Justiça. O Moro ele tem assim, um jeito de atuação que é bem simples. Quando é a estratégia, quando é uma coisa assim que necessita de estratégia, normalmente ele manda para os mamateiros, né? Sala antagonista, Mata Connection, e eles soltam lá fazendo zoada. Quando o Moro quer falar meio que da vida dele de forma mais institucional, para ser levado mais a sério, ele manda para Bela Megali. Assim é direto, sabe? Não precisa aqui indicar de tititi. O próprio vazamento do discurso que o Moro ia ter no dia 24 que ele se demitiu, mandou para Bela Megali, direto. Tem até entrevista no passado, se eu não me engano, eu li em algum lugar o Fábio Van Garten mesmo falando que uma vez ele estava com o Moro, passou um tempinho, mandou para Bela Megali. Todo mundo sabe como é que funciona. E o Van Garten ele também falou do Santos Cruz, sobre algumas confusões que tinha, sobre dinheiro e publicidade e tudo mais. E na época lá do Santos Cruz, começou a se criar a narrativa onde dizia-se que os bolsominions, os bolsonaristas, queriam colocar a mão na SECOM, né? Logo, o seu monte de pé rapado maluco. Não tá todo mundo querendo colocar aqui a mão na SECOM, porque é pé rapado para ganhar dinheiro e tudo mais, pegar os contratos, e Santos Cruz se colocava com um cara que não ia deixar e tudo mais. E a gente vê que, na verdade, o Santos Cruz meio que só estava travando para alguns grupos que não mereciam receber um financiamento, parece que nunca faltou dinheiro, mas assim, para divulgar as ações do governo e tudo mais, ele ficava colocando alguns empecilhos. Grava isso, que vai fazer sentido bem lá na frente no vídeo de hoje. E aí, só para comentar aqui, né, os amigos do ex-juiz antagonista, a armadilha para o presidente Moro. Pronto, já virou presidente. Presidente Moro. Como não sei falar sobre economia e tenho patinado nas entrevistas, repetindo sem parar, projeto, 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 falem que o atual governo está fazendo uma armadilha para mim. Ascom mamataria. Mamateiros. Aí você vê o Álvaro Dias, ele postou isso daqui, né? Todo mundo foi se perguntando o que é que está acontecendo. Moro estava discursando lá no púlpito do Senado, normalmente utilizado pelo Pacheco. Se eu não me engano, tem escrito assim, presidência, né? Eu não sei o que o Moro está discursando aqui. Todos os microfones, senadores aqui do Podemos, Renata Abreu. Aí você vê a matéria do Metrópolis que diz, ó, a manchete, Pacheco não autorizou Moro a usar seu púlpito no Senado. Não autorizou, não. Aí o Álvaro Dias, todos os senadores sempre usaram o local para coletivas de imprensa. Qual a razão da inusitada proibição? O fato que Moro não é senador? A Anitta grifou aqui já de vermelho, né? Sérgio Moro não é senador. Próxima pergunta, besta, alicate. E o Moro ainda se utiliza do púlpito do Senado, que ele só é um Zé qualquer, para falar o seguinte, ó, Moro e aliados chegaram ao local sem atraso e fizeram entrevista normalmente. Pré-candidato ao Planalto, como Rodrigo Pacheco, Moro atacou a PEC dos precatórios. PEC, pauta governista, defendeu o teto de gastos. O cara vai para atacar o governo no Senado, sendo que ele não é nem senador. E tá tudo normal. Tá tudo normal. E, obviamente, né, o Álvaro Dias, depois de tudo que o Moro fez para ele, né, para ajudar, pô, que passada de pano que o Moro deu, não foi? Blindou na Lava Jato como ninguém. O mínimo era fazer essa defesa, né, cega. E eis que tivemos ontem, meio que já estava anunciado, que o Santos Cruz iria se filiar ao Podemos, se filiou. Isso aqui é uma matéria do UOL, que traz a manchete, uma informação extra que é interessante. Podemos filia general e ex-ministro de Bolsonaro e busca
alianças com o Centrão. Sérgio Moro, que sempre criticou o Centrão, se vendia como basicamente um paladino da moralidade, só faltava colocar o dedo na cara, chamar todo mundo de ladrão. Aí agora ele quer se alinhar, né? Quando é Bolsonaro, todo mundo que Bolsonaro conversa é corrupto. Quando é Sérgio Moro, é o Centrão do bem. Mas beleza. E aí começam a ser algumas coisas estranhas. Muito, muito, muito estranhas. No dia de ontem, quando o Santos Cruz se filia ao Podemos, o Correio Brasiliense, que já havia feito uma matéria bem similar, solta a seguinte matéria. Para militares, Carlos é o pior dos filhos de Bolsonaro, um maluco. Um dos militares, no dia que o Santos Cruz se filia ao Podemos? Coincidência. Militares com acesso ao Palácio, com o Planalto, garantem que Bolsonaro está se borrando de medo de Moro, que está em alta nas pesquisas de intenção de votos. Bom, a última pesquisa que saiu do Poder 360 mostra o Moro com 8%, acho que o Bolsonaro com 29%, Lula com 34%. Está se borrando de medo. Na tentativa de passar por cima do ex-juiz, Carlos acionou o gabinete do ódio para atacar o maior adversário do seu pai neste momento. Mais uma vez, a narrativa do gabinete do ódio, que andava meio em desuso, meio em descrédito, vinha em baixa. Quem ressuscitou, inclusive, foi o Correio Brasiliense, esse mesmo jornal, 5 dias atrás, né? No dia 20 de novembro, Carlos Bolsonaro aciona o gabinete do ódio para tentar abater Moro antes que seja tarde. Olha a insistência de fomentar essa narrativa. E ontem, no dia que o Santos Cruz, um militar, se filia ao Podemos, fala que os militares estão, né, de olho. Beleza. E aí, vejam só. Vamos agora começar a relembrar algumas coisas, né? Santos Cruz, lá atrás, ele foi defendido pelos militares quando teve aí uma treta com a direita. Isso daqui, inclusive, eu não vou trazer um episódio, teve aí uma certa troca de ofensas de ambas as partes. Inclusive gerou uma treta, a imprensa distorceu muito do que Olavo de Carvalho falou na época contra o Vilas Boas. Vilas Boas, que era aí, né, o chefe dos militares durante aí os governos anteriores. E aí ele vem para defender o Santos Cruz e tudo mais. E ele está defendendo o Santos Cruz após uma fala do Olavo, eu tenho aqui o tweet, é um tweet relativamente de boa, sobre este vídeo. Este vídeo ele rolou bastante no dia 5 de maio de 2019 e é um dia bem interessante. Muito interessante esse dia, muito interessante. E o Santos Cruz falava sobre a mídia, regulação da mídia. Uma entrevista para Vera Magalhães. E vejam só, o que é que o Santos Cruz falou na época? Isso daqui, inclusive, né, foi um dos estopins para a sua demissão, que ocorreu mais ou menos 30 dias depois. Xingado por Olavo, ministro Santos Cruz se reúne com Bolsonaro. Na entrevista de abril, mas que só se popularizou em maio, ao responder de que maneiras redes sociais podem ajudar o governo e não ser fonte de ruído, Santos Cruz afirmou que as redes podem até ser um instrumento importante de governo para a divulgação de suas ideias, dos seus projetos, mas que precisaria aprimorar a legislação, mexer na lei. Rede social vai regulamentar, né, a mídia e as redes sociais. PL 2630, né? Tá bom. E aqui a fala dele, entre aspas, que, vejam só, assim como o PT está falando que distorceram a fala do Lula sobre Ortega, na época o Santos Cruz falou que distorceram a fala dele, que em nenhum momento ele estava se colocando contra, na verdade, a favor da censura ou regulação. Não, nada disso. Será mesmo? Essa foi a fala, tá aqui, transcrita na matéria da Veja. Isso tem de ser feito, mas tem de usar com muito cuidado, para evitar distorções. E que vire arma nas mãos dos grupos radicais, sejam eles de uma ponta ou de outra, tem de ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada. E as pessoas de bom senso têm de atuar mais para chamar as pessoas à consciência de que a gente precisa dialogar mais e não brigar. E quando ele diz isso tem que ser feito, está falando sobre a questão da imprensa, da mídia. E esse cara está junto com o Sérgio Moro, que é claramente um autoritário, né? O Sérgio Moro aí, em momentos anteriores, já bateu palmas, né, para os inquéritos contra aí, né, esses milicianos digitais que atacam as instituições e a democracia e tudo mais. É um pessoal que gosta de calar vozes. Mas calma, a gente não vai parar por aqui.